Gravação iniciada. Vamos dar sequência aí na ordem da pauta, o item 54 agora, né? Doutora Miriam? Oi? Sem áudio. Ó, tô doida. Já comecei a gravação, vamos dar sequência ao item 54 da pauta. Ô, Rodrigo. Item 54, Silvio Navarro Guedes. Acréscimo patrimonial descoberto. Bom, faz tempo esse processo, eu vou com calma aqui para lembrar. Trata-se na origem de auto-infração relativa ao imposto de renda das pessoas físicas, comissão de rendimento, acréscimo patrimonial descoberto. De acordo com o TVF, constatado que em dezembro de 2009, recursos de origem foram insuficientes para os dispêndios e aplicações realizadas. E aí eu transcrevo o demonstrativo da fiscalização de origens e aplicações. Então, aplicações menos origens deu por volta de 10.291. Observa o termo de verificação que os valores do contrato de gestão de recursos são relativos a instrumento particular que tinha como objeto a administração de parte do patrimônio do contribuinte anteriormente herdado. Com o término do contrato, os investimentos administrados foram transferidos para o contribuinte. A fiscalização destaca ainda que foi desconsiderado o rendimento de 2.800, tendo como fonte pagadora a SNG e a administração de bens. Na DPJ não consta o valor. Não foram considerados valores a receber da construtora Ferreira Guedes por falta de comprovação da efetiva disponibilidade de recursos, e como pela falta de demonstração da responsabilidade da empresa Agrocap no pagamento de valores em nome da construtora. E os valores foram consignados em planilha assinada pelo representante legal, ciência do auto-infração, impugnação contribuinte alega ter recebido esses valores dessa empresa SNG, administração. Fala sobre parte de recurso que consta como por ele recebido no Banco Brasileiro, como por ele considerou como uma aplicação saldo, né? Uma aplicação no final do ano em CDB no Banco Brasileiro. Ele fala que desses valores que totalizam por volta de 11 milhões, por volta de 4 milhões recebidos da senhora Regina por fiscalização desse contrato de gestão de recursos, de 6 milhões ali de recursos próprios. Ele alega que teria informado erroneamente o nome de Rafael Massarioli, Fernanda, que são dependentes dele, sendo que o correto é Regina Furtado. Trata-se de erro formal que se comprova da declaração da contribuinte Regina. Essa Regina é quem administrava os recursos dele, né, nesse contrato de gestão. Quanto a esses valores a receber da construtora Ferreira, derivado da venda de cotas da empresa construtora Ferreira Guedes, inscrita em CNPJ, para as empresas Agrocap e Territorial São Paulo, foram tributados de grande capital. O TRJ manteve o lançamento, transcreveu a ementa, alguns excessos de voto condutor. Ciência da acordo, recurso voluntário apresentado, basicamente reitera a alegação da impugnação. Com isso do recurso, outras aplicações de recursos, matéria não impugnada, quer dizer, a autuação se baseou em excesso de aplicações sobre origem sem respaldo em rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, objeto de tributação. Voluntário legal pela presunção de acréscimo patrimonial descoberto, não correspondente. Nas peças recursais, verifica-se que o recorrente não contesta a totalidade do demonstrativo elaborado pela fiscalização, limitando-se a alegar que não foram considerados como origem os seguintes valores. E aí são esses, quer dizer, a parte de aplicações, ele não contesta, ele fala que deveria ter considerado como origem esse 2.800.000 SNG, 4 milhões da Regina por finalização desse contrato de gestão, 6 milhões de recursos próprios, 1.700.000 dessa venda de cotas da pessoa jurídica construtora Ferreira Guedes. São esses 4 valores que acabam sendo contestados, deveriam ser considerados como origem.
rendimentos isentos não tributáveis. Por meio de termo de início, o contribuinte foi intimado a apresentar a documentação óbvia comprobatória dos lucros e dividendos recebidos da SNG Administração, constante da declaração de ajuste anual no valor de 2.866.77201. Os rendimentos foram considerados não comprovados pela fiscalização, vez que não constavam registrados na ficha 61A da declaração de formação da DPJ. O contribuinte efetuou o juntado de DPJ retificadora, transmitido em 16 de 12 de 2014, portanto, após o encerramento do procedimento fiscal. Nesse ponto, destaque-se que a fiscalização considerou como comprovado o rendimento a título de lucros e dividendos no montante de 180 mil para o SNG X2, por constar registrando a DPJ. Ela considerou somente o registro da DPJ num caso e no outro, como não tinha um registro, não considerou. No entanto, somente a DPJ retificadora da SNG não deve ser considerada como suficiente para provar o rendimento declarado. Em primeiro lugar, por se tratar de mera obrigação acessória da pessoa jurídica, estando a exigência fundamental da pessoa física, derivada da inversão não desaprova, 7730 da lei 7730, comprovar a efetiva disponibilização de recursos. Em segundo lugar, como a IDPJ original não continha os valores de lucros e dividendos, tem-se dois documentos com informações contraditórias, sendo um apresentado após a formalização do lançamento. Dessa forma, então, razoável demandar, em de recurso, outros elementos além daquela declaração, ainda mais considerando que a decisão atual entendeu que a mera juntada de DPJ retificadora, desocupar de outros elementos de provas e inabinável para comprovar o recebimento de rendimento alegado. Tal demanda é ainda mais compreensível quando o contribuinte é certamente capaz de obter mais documentos relativos à distribuição de dividendos, vez que possui 99,99% do capital social da pessoa jurídica. Esse impedimento é reforçado pelo fato de que os valores supostamente distribuídos superaram até mesmo a soma da receita bruta com rendimento de aplicação de renda fixa variável do período, tornando inevitável outras informações para apurar o valor efetivamente distribuído a título de rendimentos isentos. Eu faço um cálculo, para ver o que seria distribuído é excessivo, né? Na mesma linha, a base de cálculo sobre o lucro presumido, diminuída do imposto de renda e contribuição social, diferença que, desconsiderados os demais impostos de contribuição, poderia ser distribuído de forma isenta, é expressivamente inferior ao valor declarado pelo contribuinte como rendimento isento. Isso torna imprescindível, no mínimo, a demonstração de que o lucro contábil é maior que aquela base, com a existência de lucros acumulados e a reserva de lucros em montante suficiente. Cálculo sobre relação por ação de lucro presumido. Em vista disso, nota-se foram juntados ao recurso voluntário cópia dos seguintes documentos: planilha de antecipação de dividendos, folha de livre razão, balanço patrimonial e demonstração de resultado. Todavia, o recorrente não detalha de que forma a tal documentação se presta à demonstração do recebimento de rendimentos declarados, se limitando a afirmar que estão em anexo documentos comprovando a movimentação do valor. Desse modo, resta observar sua insuficiência para certificar a distribuição de dividendos. Isso porque, embora o lucro líquido contábil do exercício seja realmente superior à base de cálculo do lucro presumido diminuída do distributo sobre a renda, ainda assim é inferior à distribuição declarada. Não é possível depreender se haver saldo de lucros acumulados de exercícios anteriores, pois o balanço patrimonial juntado é apenas de 2009. A planilha trazida aos autos, indicando a antecipação de dividendos, aponta, no mínimo, para o baixo saldo de lucros acumulados. Para a caracterização como os rendimentos isentos declarados, essa antecipação deveria corresponder à distribuição do lucro no período. Contudo, não há prova de que isso tenha ocorrido. As folhas juntadas do livro razão apresentam somente o lançamento a débito da conta, adiantamento sócio, Silvia e os lançamentos posteriormente a crédito. Assim, apesar do histórico de algum desses lançamentos ser adiantamento por conta de lucro, não é possível concluir se esse adiamento tem correspondência no então futuro resultado da empresa. Ainda mais que a contabilidade foi apresentada de forma incompleta e tampouco foi juntada a ata de reunião Assembleia de Sócios, deliberando sobre a distribuição de dividendos. E mais, sequer consta da contabilidade apresentada os lançamentos relativos aos meses de junho a dezembro. Há lançamento da conta adiantamento sócio, Silvio Guedes, somente até o mês de julho. A planilha de antecipação de dividendos da SNG não supra a falta, pois parte dos valores antecipados consta como tendo beneficiária Regina. Não é viável somente atribuir esses valores a algum repasse feito com o contribuinte para a gestão por parte de Regina Furtado Navarro Guedes. Aí eu faço essa observação que
esse contrato de gestão é recursos que ele passou, tanto mais adiante, recursos que ele passou anteriormente para essa Regina para administrar, isso que ele alega. Né? E teria, então, eu destaco aqui que esse também, esses valores que constam como tendo beneficiária Regina, não serviriam para dizer que está trazendo de volta o patrimônio que foi ele e voltou no fim do término de contrato de gestão. Não é viável somente atribuir esses valores a algum repasse feito pelo contribuinte para a gestão por parte de Furtado Navarro Guedes, vez que esta também era sócia da SNG entre 18 de 2 de 2002 e 30 de 9 de 2009, ou seja, Regina também poderia receber parcela dos lucros. No mesmo sentido, de lançamento de 21, 17.2 e 17.3 por dar conta de adiantamento sócio Silviane Guedes, cujo histórico é adiantamento por conta de lucro Regina Guedes. Não auxilio recorrente o acordo de assunção de obrigações e reconhecimento de direito, declarando que as cotas da SNG detidas por Regina efetivamente pertencem a Silvio. Então, nesse contrato de gestão, ele assume as cotas da SNG dela, seriam efetivamente pertencentes a ele. Trata-se de instrumento particular destinado a proteger direitos sucessórios que não possuem o condão de afastar todos os efeitos dos documentos públicos, mais especificamente o contrato social registrado na junta comercial. Não há nesse acordo disposição contra os frutos da coisa e dividendos. Ressalte-se quanto a essas questões que não se trata de sustentar que houve recebimento de resultados por Regina, mas sim de indicar que não há elementos bastantes a demonstrar satisfatoriamente que os recursos declarados a título de dividendos foram efetivamente recebidos da SNG. Então, essa é uma parte. Essa finalização desse contrato de gestão de recursos. A análise desse tópico requer que se verifique o tratamento dado pela fiscalização às aplicações financeiras, as considerando como origem e ou aplicações de recursos de acordo com os saldos e a titularidade constante da documentação. Em relação aos maiores valores de aplicações, foram juntados os seguintes comprovantes, conforme saldos no período da titularidade constante do documento. Eu trago uma titularidade, porque daqui para trata-se de aplicação financeira que tem uma movimentação. Então, eu trago aí o que a fiscalização trouxe como origem, trouxe como aplicação. E o procedimento da fiscalização acabou sendo aceitar o que ele tinha declarado como aplicação, como saldo final da declaração, uma aplicação que, por exemplo, tivesse constando da declaração dele como recebida por conta do término do contrato de gestão, a fiscalização considerou tanto como origem, né, ou seja, teve origem e aplicação no final do ano, saldo final do ano. A fiscalização considerou também como origem, como aplicação. Certa parte como origem, aplicação, que é destacado como, eu considero a fiscalização como origem e aplicação, alguns somente como aplicação, quer dizer, o saldo final do ano, e uma aplicação aí que ele colocou, acho que, se eu não me engano, nos dois campos, considerado, então, a própria fiscalização considerou como origem no valor 301, como aplicação no valor 300. Da leitura do TVF, do demonstrativo mensal de evolução patrimonial, se depreende que a fiscalização aceitou como origem de recursos os valores que, na declaração de ajuste anual, constavam como transferidos quando a finalização do contrato. Essa conclusão também é derivada da falta de correspondência dos valores das aplicações hipoteticamente transferidas com base apenas na documentação juntada. Quer dizer, junto à aplicação relativa a essas aplicações, a fiscalização acabou considerando o valor que estava declarado. Por exemplo, toma-se uma aplicação em renda fixa no Banco Safra. Mais especificamente, aqui tem como fonte pagadora Safra Corretora de Valores e Câmbio Limitada, cujo comprovante encontra-se a esse 82. Consta do documento que o saldo de 31 de 12 de 2009, o nome do contribuinte era 4746, com saldo zero e 31 de 12. Na declaração de ajuste anual do contribuinte, foram declarados esse saldo na parte relativa aos bens de direito. No entanto, na DIRPF de Regina,
também apresentada, constam somente as seguintes aplicações do Banco Safra, algumas referentes ao contrato de gestão. Quer dizer, a aplicação do Banco Safra que tinha na declaração dela em 31/12/2008, que zerou no ano, que veio em tese para ele, por fim desse contrato de gestão, que a fiscalização aplicou, a diferença do saldo tem uma diferença no saldo. Mas a fiscalização acabou aceitando o que estava na declaração dele, como se todos os 4.743.000 tivessem vindo da gestão dela. Tem havido rendimentos dessas aplicações financeiras durante o ano de 2009, tem havido resgate, nova aplicação no mesmo período. O fato é que não há uma simples correspondência. Assim, só é possível inferir que a fiscalização considerou como dispêndio os saldos finais constantes dos documentos bancários no ano contribuinte, considerando como origem justificada apenas aquelas aplicações financeiras que foram declaradas na declaração de ajuste como oriundas de contrato de gestão, sem computar rendimentos no período considerado eventuais transferências e aplicações financeiras. Essa observação é fácil, porque lá na frente ele vai falar que parte dessa ele justifica com base basicamente na declaração. Então, se a fiscalização acabou aceitando o que ele declarou como vindo do contrato de gestão, a fiscalização considerou como aplicação, como deveria considerar, e considerou também como origem. Adentrou na aplicação em si, onde utiliza a aplicação da movimentação, da transferência de eventual recurso, transporte de recursos. E aí, nesse contexto, o contribuinte alega que houve erro em sua declaração de bens, notadamente em relação a CDBs mantidos no Banco Bradesco, declarados como em nome das dependentes. Assevera que parte de recursos era também oriundo de valores transferidos por conta do término do contrato de gestão. Consta da declaração. Discriminação aí, um CDB no Banco Bradesco, a situação em 12 era, em 2008 era R$400.000, e em 2009 11 milhões. E aí o contribuinte fala que parte desses valores, R$4.036.000, tem origem no término do contrato de gestão de recursos, isto é, de investimentos do próprio contribuinte administrados por outro. O montante remanescente, 6 milhões, seria oriundo de recursos próprios transferidos do Banco para o Banco Bradesco. A título de comprovação, apresentou na impugnação e-mail do Banco Bradesco consulta esse sistema informatizado, sem postar a origem da informação. Então, são as planilhas bem sucintas. Já no recurso voluntário, acrescentou excerto de planilhas com os seguintes dados. São umas planilhas bem sucintas, vários valores, né? Ele faz observações mais manuscritas. Como esses excertos estão desprovidos de maior detalhamento, parte dos dados consulta sistema informatizado, assim citado, tem uma tela do sistema que dá a entender o que são esses valores dessas planilhas que ele junta. Para concluir que se trata de data, valores de aplicação, correção, resgate bruto e REF, valores líquidos de resgate. É isso que ele está tentando trazer, que todos esses 6 milhões, esses 4 milhões, esses números, a diferença, 6 milhões dele, 4 milhões, seria de basicamente uma movimentação entre aplicações e a comprovação das origens. Antes é preciso destacar que, em relação às aplicações em CDB do Bradesco, está sujeito à comprovação o valor de 10.600.000, correspondente à diferença declarada do saldo de 31/12/405 e 31/12/2009, que dá 11 milhões. Daí já é possível adiantar que o contribuinte não contesta 627.865, que é a diferença entre os 10.663 e os 6 milhões mais o 4.036. Conta de que isso foi... A fiscalização fez essa diferença, estava na declaração dele, considerou como aplicação, mas ele não vem com o valor total. Quanto aos 6 milhões, vê-se que as justificativas dadas pelos recorrentes não são suficientes para considerá-lo no campo das origens de recursos no cálculo da acréscimo patrimonial. Porque, tanto na impugnação como no recurso, o contribuinte alega que esse montante é oriundo de recursos próprios mantidos no Banco Itaú.
Entretanto, o conceito de origem não se limita à mera indicação de posse de valores em algum momento, mas sim a discriminação da forma de publicação. Não basta evocar a movimentação financeira pela conta corrente, mas sim demonstrar como os valores adentraram no patrimônio. Considerando o desapreço do sujeito passivo voluntário, juntando apenas fragmentos de planilha sem títulos de valores, bem como a fonte somente parcas de observações manuscritas aos documentos a título de explicação, é possível somente fazer referências nesse sentido. Expressa dessa forma de anotação na folha 299 que 6 milhões provém de aplicação financeira no banco BNP Paribas. Essa planilha aí que eu trago, né, basicamente são essas duas linhas, e ele faz a observação manuscrita em cima dessa planilha. Ele vai tentando, com base nessas linhas de planilha que ele traz, tentando fazer uma conta mais ou menos chegável. Né? E tem um resgate na aplicação e tem um depósito na outra. Né? Os valores desse investimento, um total de 11, 2 e 7, são essas duas linhas aí, que dá 9.700.000, 1.400.000, foram transferidos para os bancos Itaú e Bradesco. Os montantes respectivos de 5 milhões e 100 e 6 milhões. O que ele está falando ali manuscrito, né? 11 milhões, quer dizer, ele pega esse extrato dessa aplicação e manuscrito ele fala, ó, 5 milhões e 100 foram para o Banco Itaú e 6 milhões para o Banco Bradesco. Note-se, portanto, que a observação manuscrita, constando que 6 milhões do Banco Bradesco por um resgate do investimento, CDBs do Banco BNP Paribas, é conflitante com a afirmação no corpo do recurso, de que os 6 milhões seriam de um recurso do Banco Itaú. Não há demonstração de que resgate 6 milhões de BNP Paribas transitou primeiramente pelo Itaú para seguir para o Bradesco em 2009. Da mesma observação manuscrita, tem-se que os 5 milhões e 100 foram para o Itaú, mas em outro investimento. Embora esse investimento tenha sido liquidado, como consta a indicação da 300, não está comprovado que são deles os valores que comporiam os CDBs detidos no Bradesco. Quer dizer, ele tem essa aplicação, é do Banco Itaú, mas não dá para concluir que isso é do Banco Bradesco. Né? Tendo em vista, então, que 6 milhões teriam vindo do Banco BNP, é necessário examinar se esse dado é suficiente a título de origem a ser computado na avaliação patrimonial. Também do fragmento da planilha, tira-se que esse valor se refere à posição detida em 2 de 2 de 2009. Não é possível concluir que se trata de investimento com origem no saldo patrimonial do contribuinte em 31 de 12 de 2008, pois não há declaração nesse sentido. Isso porque ele está falando que é recurso novo. Tampouco é possível considerá-lo como origem derivada da transferência por conta do encerramento do contrato de gestão. Isso porque o apontamento relativo ao investimento no BNP Paribas, constante da declaração de ajuste anual do recorrente, já foi considerado pela fiscalização, tanto como origem como dispêndio. Então, tudo que era desse BNP Paribas, a fiscalização já considerou lá atrás como origem, como aplicação. Não dava acréscimo patrimonial em relação a esse valor. Continua ficando a descoberto 6 milhões. Não é possível, desse modo, que o mesmo investimento seja considerado em duplicidade, a título de comprovação de origem. Além disso, que pese documento de folha 236, aparentemente cópia de tela de sistema informatizado, constar o valor de 6 milhões e o nome de Regina Furtado, uma tela aí, uma tela do sistema bancário, aparentemente, poderia indicar que também esses recursos foram transferidos pelo término do contrato, chegar a essa conclusão é frontalmente contra toda a justificativa apresentada pelo contribuinte, que diferencia explicitamente recursos geridos pessoalmente com geridos por outro. As 7713, parágrafo 1º, tributação de acréscimos patrimoniais, apura somente os dispêndios, sendo de rendimento declarado, sujeito do fisco a constituir o crédito, comprovando, competindo ao contribuinte a demonstração do fato modificativo extintivo daquele direito, que pode ser comprovado que o dispêndio é um ato de patrimônio existente. A blindagem patrimonial efetuada pelo contribuinte para proteger o recurso, pior online, na ação de solução do Estado, falo que esse recurso foi para a Regina, para ela administrar para essa ação, papel online, na ação de solução do Estado.
deslocando investimento para titularidade de terceiros, acarretou uma série de movimentações financeiras que levam à necessidade de maior detalhamento para a comprovação da origem, o que não ocorreu com o montante de 6 milhões. Ao FIS compete a prova do dispêndio, faça os rendimentos declarados. O recorrente competia demonstrar cabalmente que o dispêndio tinha suporte em patrimônio, nos termos 807 da literatura 3.000. Por sua vez, quanto aos 4 milhões e 36, os elementos são mais robustos, não precisam prova cabal, mas além do contribuinte afirmar na impugnação do recurso que esses valores foram transferidos ao término do contrato de gestão, a consulta ao sistema informatizado juntada às folhas 234 e 235 apresenta a data de emissão do investimento CDBs anterior a 31 de 12 de 2008, período em que estava em vigor o contrato de gestão. Como já dito, não é possível verificar a origem dessa informação devido à falta de símbolos ou rubricas da instituição bancária ou assinatura do responsável. Porém, esse dado não foi atestado pela fiscalização. Além disso, esse montante foi declarado em regime em sua declaração de ajuste anual. Como a fiscalização, de acordo com o já exposto, aceitou as transferências do contrato de gestão como origem de recursos, valendo-se das declarações do próprio contribuinte, mostra-se coerente aceitar também esse valor, que deve ser excluído da base de cálculo do tributo. Então, aí, como a fiscalização aceitou esse contrato de gestão, considerou origem de recurso que vinha por conta dele ter declarado que era o fim desse término de contrato de gestão, a fiscalização aceitou como origem. Ele fala que na declaração houve um erro dele, traz a declaração dela, onde tinha esse valor constando como gestão dela, transferido para ele no final do ano, acaba aceitando como origem de recurso. Igualando aí, de certa forma, igualando o nível de prova que a fiscalização fez ao nível de prova que ele faz também. Venda de cotas societárias. Consta da declaração de bens e direitos, o contribuinte teria valores a receber referente à alienação de ações da pessoa jurídica constituída pela Guedes. O valor da venda teria sido 17 milhões a ser recebido 290 parcelas. Em 2009 teria recebido o valor de 1.700.000. O TVF consigna que não foram apresentados documentos comprobatórios de efetiva disponibilidade de recursos, como também não foi demonstrado documentalmente qual a participação e responsabilidade da empresa Agrocap no pagamento desses valores em nome da construtora Terra Guedes. Então, aqui acaba sendo a comprovação desse recebimento desse valor. Esse também foi o entendimento da DRJ, que reiterou que o contribuinte não precisa ser os autos quaisquer documentos que pudesse comprovar o recebimento de valores ou mesmo a existência da operação. E se é de recurso voluntário, não foi juntada nenhuma documentação relativa ao tema, embora o recorrente alegue encontrar-se anexo comprovante de depósitos. Eu não localizei. Para que não reste nenhuma dúvida, segue a localização de documentos juntados. Eu fui de trás do recurso que eu localizei. Verifica-se, contudo, que a E-Folha 2099 apresenta a planilha como observação manuscrita, recebimento Agrocap, contendo datas e pagamentos mensais feitos em 2009. Os valores totalizam 1.700.000. Esses pagamentos condizem com o depósito de dinheiro na conta corrente Itaú de titularidade de Regina Furtado, cujos extratos foram juntados às folhas do CITO. Mesmo que se aceite que os recursos transitaram pela conta corrente de Regina Furtado são exclusivamente do contribuinte por conta do contrato de gestão, não é possível dizer que houve comprovação da origem do recurso, visto que não foi apresentada a documentação comprobatória da existência da operação. Novamente, o conceito de origem não se limita à mera indicação de posse de valores em algum momento, mas sim a discriminação da forma de obtenção. A atuação tem por base o artigo 3º, parágrafo 1º, 7730, prevendo tributação da característica patrimoniais não correspondente aos rendimentos declarados, não sendo provada a existência de operação anterior que lastreia o valor de 1.792, não é possível considerá-lo como justificativo da taxa patrimonial. Depois do recurso, do provimento somente esse 4.036 como origem de recursos para fins de conta no cálculo da variação patrimonial. E acaba sendo exclusão da base de cálculo do imposto. Ufa! Alguma pergunta? Pessoal.
Eu tenho. Doutor Rodrigo, sobre esses 4.036.000, o seu raciocínio é que deve ser reconhecido como origem com base no mesmo critério utilizado pela fiscalização? Foi por causa desse mesmo raciocínio. Mas um ponto que não ficou claro é porque eu entendi que a fiscalização ela considerou como origem os valores que o contribuinte discriminou na declaração. Foi. Isso. Dele. Aí me parece que esses 4 milhões teria O cara não chegou ainda não? teria discriminado. Não, é porque o contribuinte na declaração, ele na verdade não vem com os 4 milhões. Ele vem com 10 milhões. Ele vem com uma aplicação que ele diz que está em nome das dependentes. São por volta de 11 milhões. A fiscalização considerou como aplicação. Né? Em recurso, nas defesas, ele fala que declarou errado. Que isso aí também é da origem do contrato de gestão de recursos. A minha conclusão, pelo procedimento adotado pela fiscalização, acaba sendo o seguinte: como a fiscalização acabou não fazendo, ela não vem comprovando os acréscimos, né? Ela vem trazendo a declaração dele, né? E o que estava e pediu justificativa. Quando ele veio com o contrato de gestão de recursos, a fiscalização aceitou. Bom, então o que você declarou como aplicação que veio do contrato de gestão de recursos, eu também aceito como origem. Ele aceitou o contrato. Eu, a partir daí, concluí que se ele tivesse declarado esse valor como recebido do contrato de gestão de recursos, a fiscalização teria aceitado. E é justamente isso que ele fala, que esse valor de 11 é do contrato de gestão. Só que aí ele divide. Quer dizer, esse valor de 11 seria 4 milhões e 36 do contrato de gestão e 6 milhões de recursos próprios. Quer dizer, ele mesmo dividiu os 11 milhões que ficou a descoberto. Ele dividiu dizendo que 6 milhões é recursos próprios e 4 milhões seria do contrato de gestão. Os 6 milhões de recursos próprios eu concluo que não é pelos elementos que ele trouxe visual. E os 4 milhões, eu acabo concluindo que concluindo pelos elementos aí, pelo critério aí adotado, porque estava na declaração dela. Os 4 milhões e 36. Mas, doutor Rodrigo, assim, o senhor está fazendo o detalhamento, mas, assim, sendo mais específico. O item 6 do termo de verificação fiscal fala sobre o contrato de gestão de recursos. Páginas 148 e 149. Ele traz os quadros da declaração da senhora Regina e dele. Eu tô acabando de julgar um processo, vou parar. Isso. Aqui diz, no final do item 6, que os valores relacionados no quadro acima foi registrado como recursos e origens. Sim. Aí nós temos 27 milhões. Tá? Não tem nenhum valor aí de 11 milhões. Sim, porque esse valor de 11 milhões não estava no nome da... Ele não declarou como oriundo do contrato de gestão na declaração dele. Esses valores dessa planilha que o senhor quer tiver, essas depois, né? Não. Da declaração dela, que você está falando? Não, eu digo aí na página 149. Então, não vem o dele, porque essa aplicação que ele está dizendo que veio, não estava na declaração dele como oriunda do contrato de gestão. Tá, então, não, isso está exatamente, isso que eu tinha entendido. Esses valores não estavam no contrato de gestão, porque se tivesse no contrato,
se tivesse na declaração, perdão, a fiscalização teria considerado. É o que eu concluo, sim. Isso. Mas o que mostra que 4 milhões e 36 que foram declarados pela senhora Regina, eles compõem a aplicação lá do CDB? CDB. CDB, compõe aqueles 11 milhões de CDB. Então, Qual que é o vínculo que o senhor tem? Qual o elemento material para fazer esse vínculo? Que 4 milhões e 36 que foram declarados pela senhora Regina, eles foram transferidos e compõem os 11 milhões do certificado CDB, considerado como dispêndio, como aplicação do recorrente. Ele traz depois ele traz um extrato bancário, né? Quer dizer, tem na declaração dela os 4 milhões e 36, tem na declaração dela, e ele traz um investimento detido por ela, esse valor de 4 milhões e 36. E ela fala que na declaração dela que esse 4 milhões e 36 foi transferido para ele. Sim, mas cadê a prova material, doutor? O senhor fala assim, diz que foi assim, mas a prova material dessa transferência? Da movimentação? Como é que... Não, mas a questão... Como é que esses 11 milhões foram formados? Eles surgiram como? Era um recurso que era dele, mas ficou para ela administrar. Ela vinha declarando. Não, 4 milhões. Há um documento ou é a palavra deles apenas? A palavra deles, mais esse documento aqui, ó. Quer ver? Vou pegar. É uma extrato bancário de folha. As folhas 235 e 236 é uma consulta de extrato, é uma foto. Consulta de não extrato. Demonstra ter transferência. Então, mas a questão não demonstra transferência. É estático. Na data de 18 de 11 de 2008, tinha esse valor aí, é isso? Isso. Ele traz esse aí. E 2 de 3 de 2009, o outro valor. Não, mas é porque aí eu acho, sim. É estático. Não, então. É porque esse é 2 de 2000. Aí tem uma data de. Tem uma data de liquidação, não tem? Isso aí é data de vencimento. Vai vencer em 18 de 1 de 2012. Esse extrato foi extraído em 28 de 9 de 2009. Porque aqui é uma imagem de que tinha saldo lá nessa aplicação. Mas não me demonstra a transferência entre Regina e Silva desses valores. Silva, né? Silva. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse documento de transferência que o Dr. Kleberson quer. Não, porque não tem a transferência. Realmente, não tem. Não tem esse documento. Mas, porque o fiscal, ele partiu de um critério. Porque os recursos que eu tinha, que tinha declaração pela senhora Regina, recursos que tinham declaração, ou seja, que eu pude verificar que foram informados na declaração do recorrente, eu considerei como origem comprovada, vindo do contrato de gestão. Esse valor, agora, nós estamos conversando, ele não foi declarado. Então, não é o mesmo raciocínio da fiscalização, porque não está declarado pelo recorrente. Não, mas foi declarado por ela. Foi declarado por ela. Isso, e ele diz que foi um erro na declaração. Mas o raciocínio da fiscalização, a declaração é de ambos, não apenas de um.
no raciocínio da fiscalização, como ressaltou bem o Dr. Cleberson, ambos declararam. Nesse caso, apenas um declarou. Ambos declararam? Não sei, não. Se ambos declararam, ele pegou, não. Ele pegou o que estava na declaração dele e vinha como oriundo tendo como origem o contrato de gestão. Conforme finalização do contrato de gestão. Porque se eu digo que uma aplicação de 11 milhões de CDB que eu fiz, parte desse valor é do contrato de gestão, eu tenho que mostrar que esse valor ele veio lá da pessoa que administrava. Mas é que por esse raciocínio a fiscalização deveria ter mostrado todas as aplicações, o saldo final das aplicações. Não, mas aí... Mas ele declarou? Não é porque a fiscalização utilizou um critério que agora eu vou utilizar um outro por suposição. Porque a fiscalização utilizou um critério com base no que ele tinha declarado. Ele não declarou. Ainda que ele diz é por erro. Então tem que ter uma demonstração de que é um erro. Ele não pode só dizer que é um erro. Mas ele não teria como fazer outra coisa além disso. Não teria como fazer? Não, porque se com base na declaração, se ele declarou errado, ele não teria como notificar. Ele teria como mostrar. Eu não tenho um valor de 4 milhões lá na conta declarado pela senhora Regina? Sim. Eu não tenho como mostrar que esse dinheiro ele foi transferido e compõe aqueles 11 milhões de aplicação? Aí ele traz essa tela de banco, dizendo que estava lá na conta dela, e traz a declaração dela dizendo que passou para ele. Mas não está faltando nada aí, não? É porque por esse raciocínio a fiscalização deveria ter mostrado que esses 11 milhões estavam na conta dele também. Porque ele, inclusive, fala que está em nome dos dependentes. A fiscalização fez tudo com base na declaração. Ele fala que tem um erro na declaração. Ele trazendo depois. Inclusive os 6 milhões é só porque ele fala que é como ele fala que tem um erro na declaração, ele traz para si a prova. Daí caberia a demonstração da transferência. Mas também caberia a fiscalização demonstrar o acréscimo, né? E falar que demonstrar o acréscimo e dizer que não tem lastro nos rendimentos declarados. Mas o acréscimo em si é com base na declaração. Porque essa justificativa de erro foi apresentada pelo fiscal lá na ponta? Só vem no contencioso? Porque o documento é apresentado com a impugnação. Essas telas 235 e 236 vêm depois da impugnação, pelo que eu notei. Nesse momento. Não, ó. Tem o procedimento fiscal. Termo de início, que ele pede as documentações, toda a documentação comprobatória. E aí pede para o contribuinte fazer uma planilha das despesas dele. Comprobatório de rendimentos isentos, e planilha das despesas no ano, que ele vai jogando como aplicação. Aí vai até a folha 96, ele apresenta planilhas, saldo para corrente, declaração de renda, extratos bancários.
procuração da Regina, contrato de gestão, ciência e continuação do procedimento foram 39, em 2012, 6 de 2012, falando não faz outra intimação. Aí, em 141, comunica reestruturação da receita. Não, aí pronto, aí passou isso, ciência e continuação em 6 de junho de 2012. Aí, em fevereiro de 2014, dá outra continuação, dizendo que a receita reestruturou. A R, depois termo de verificação, demonstrativo mensal de orçamento. 2014. Esse demonstrativo mensal com base no que tinha, lançou. Pessoal, a gente precisa resolver. Se sentem aptos a voltar ou deixa para tarde? Minha parte era só a questão, porque a DRJ ela falou sobre esse aspecto da transferência, né? Poderia ser questionado, eu nem entrei, né? Mas poderia ser questionado que nem o demonstrativo foi para ele caracterizar a presunção. Demonstrativo de origem. Mas isso não foi questionado pelo contribuinte, né? Não é nem eu questiono também. Isso Mais... questionamento aqui, temos aqui a prova aqui desses 4 milhões. Olha, da minha parte, então, eu posso votar, então, presidente? Então vote, por favor. Se os demais tiverem, eu vou acompanhar o doutor Rodrigo, apesar dessas ressalvas que eu faço, confiando, assim, acreditando, né, que o doutor Rodrigo ele verificou essa plausibilidade aqui dessas aplicações que estavam na conta da senhora Regina, inclusive no mesmo banco, é o mesmo banco, né, do CDB, foram transferidas para justificar parte dessa aplicação aqui de 11 milhões, né, do dispêndio. Tá. Eu acompanho, então, o voto relator, que é provimento parcial apenas nesse ponto. Embora, com as ressalvas que eu já fiz, que a rigor, como destacou a DRJ, a questão da transferência fica por uma inferência, né? Por alguns elementos, não há uma prova direta, né? André, ok. Raide? Com o relator. Ia. Eu vou divergir porque eu não consigo estabelecer essa inferência pelos elementos aqui. Então, a conclusão é negar provimento. Uhum. Eu acompanho o relator. Acompanhe. Eu vou divergir com o Pinheiro. Então, item 54, vencidos os conselheiros Pinheiro e Miriam, que negavam provimento ao recurso. Acordo dos membros colegiados, por maioria de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário para aceitar o valor de R$4.036.000, comprovado como origem de recursos para fins de compra variação patrimonial e, consequentemente, esse valor deve ser excluído da base de cálculo do imposto. Do imposto apurado, né? Vencidos os conselheiros Pinheiro e Miriam que negavam provimento ao recurso. Então tá. Então vamos encerrar a gravação aqui.